Caros alunos, tudo bem? Vamos discutir agora nessa videoaula sobre a questão da competência, tá? Da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal para legislar e para atuar nas questões relacionadas à pandemia que nós estamos enfrentando atualmente no nosso país. Então, meus queridos, o quadro que nós temos hoje em dia é o seguinte: há uma verdadeira discussão, né, um debate muito forte na nossa sociedade sobre quem tem competência para tomar medidas, como, por exemplo, fechamento de comércio, restrições ao funcionamento de determinados empreendimentos, se pode determinar, por exemplo, fecho ou não determinados serviços públicos. E essa discussão, esse debate, é um debate que está cada vez mais forte na nossa sociedade diante de uma discussão sobre de quem seria a competência. Se isso seria a competência da União, dos estados ou dos municípios, tá? Essa discussão, inclusive, foi levada até o STF por meio da ADIM 6341, na qual o STF foi chamado para se pronunciar sobre a constitucionalidade ou não da MP 926/2020, que alterou a Lei 13.979/2020, certo? Então, houve essa discussão, a discussão foi levada ao Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse dizer se a responsabilidade para definir as medidas de isolamento social seriam apenas da União ou se os estados e municípios também poderiam dispor sobre as questões ligadas ao isolamento social. Então, qual é o panorama que a gente tem que ter aí? Veja só, o panorama é o seguinte: primeiramente, quando nós falamos de saúde, devemos observar que o artigo 23, inciso 2º da Constituição Federal, diz que existe uma competência comum, administrativa comum, da União, estados e municípios para atuar no âmbito da saúde, tá? E o Distrito Federal também. Então, essa competência administrativa comum, prevista no artigo 23 da Constituição, ela determina que não é só a União que vai atuar no âmbito da saúde, certo? Ou seja, a União atua, mas também atuarão os estados, também atuarão os municípios. Isso também está previsto, a gente pode perceber, extrair esse raciocínio a partir do artigo 198, inciso 1º da Constituição, o qual diz que a atuação do SUS, né, o Sistema Único de Saúde, vai ser feita de forma descentralizada, tá? Então, nós vivemos em uma federação, e o fato de vivermos em uma federação não significa, por óbvio, que a União vai determinar tudo, que aquilo que a União decide, aquilo que a União legisla, é que vai se impor aos outros entes federativos. Não. Na federação, nós temos uma divisão de competências. Então, nós temos competências que são da União, competências que são do Estado, competências que são do município, tá? Como vem previsto na Constituição, e algumas competências que são de todos: União, Estados, municípios e Distrito Federal. E a saúde está justamente dentro deste âmbito. Todos devem atuar, ok? Então, isso o STF decidiu, o STF definiu e deixou claro expressamente, né, no liminar, a partir do liminar, que foi definido inicialmente pelo ministro Marco Aurélio, nessa uma medida cautelar, né, nessa ADIM 6341, proferida pelo ministro Marco Aurélio, que ele reafirmou esta competência comum, né, ou concorrente administrativa no âmbito da saúde e no âmbito do tema que estava sendo discutido na MP 926/2020. Ou seja, o entendimento do ministro Marco Aurélio foi no sentido de que a atuação da União, a União pode atuar, pode dispor sobre medidas nesse campo, mas essa atuação da União não exclui a atuação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, ok? Essa medida cautelar, ela foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no dia 15 de abril de 2020. Então,
Supremo Tribunal Federal, em plenário, referendou esta decisão que tinha sido tomada, né, liminarmente no âmbito da medida cautelar, né, na ADIM 6341, pelo ministro Marco Aurélio, exaltando, né, a questão de ser uma competência concorrente, tratar das questões relacionadas ao isolamento social, à pandemia de coronavírus que está atuando, que está aqui atacando o nosso país, ok? Nesse ponto, a gente também tem que observar uma coisa muito importante, tá? Existe a competência de natureza administrativa, prevista lá no artigo 23, inciso 2º, como eu falei para vocês, ou seja, tanto a União, Estados e municípios devem atuar efetivamente na proteção à saúde, e a Constituição também prevê, no artigo 24, aquilo que nós chamamos de competência concorrente, agora de natureza legislativa, tá? O artigo 23 fala na competência da atuação administrativa e o artigo 24 ele fala da competência para legislar, certo? E é importante nós observarmos que esse artigo 24, no inciso 12, diz que é competência concorrente da União e dos Estados legislar sobre proteção e defesa da saúde. Ou seja, proteção e defesa da saúde é matéria de competência concorrente no âmbito da legislação. Ou seja, para criar leis sobre este tema, né, sobre a proteção à saúde, nós temos uma competência concorrente. Tá? O que é exatamente essa competência concorrente? Qual é a consequência prática da Constituição dizer que este tema é de competência concorrente? A consequência prática é a seguinte: no âmbito da competência concorrente, nós vamos ter a atuação da União para dispor sobre normas gerais, normas de interesse geral. Mas essa competência da União não exclui a competência dos Estados para exercer aquilo que se chama de competência suplementar, certo? Então, os Estados, eles atuam legislando sobre matéria de proteção à saúde naquilo que é do interesse do Estado, aquilo que é o interesse do ente federativo, no exercício dessa competência suplementar. A União cabe traçar normas gerais, ok? Mas vejam, a União não pode, no exercício dessa competência geral, excluir, revogar as normas de natureza suplementar que são elaboradas pelos Estados, ok? Então, essa é a essência da competência concorrente, da competência legislativa concorrente. União vai tratar daquela mesma matéria, mas do ponto de vista geral, e os estados vão tratar do ponto de vista suplementar, que é aquele que interessa ao ente federativo, ok? Os estados, diz a Constituição, podem, não havendo a norma federal geral, exercer a competência plena. Ou seja, se determinado tema que é de competência concorrente, e aí nós estamos falando especificamente aqui na questão da proteção à saúde. Se não houver uma norma federal geral tratando sobre esse tema, o Estado pode legislar tanto sobre a sua competência suplementar, quanto sobre questões gerais aplicáveis no âmbito do ente federativo, tá? Então, quando isso acontece, o Estado está exercendo a competência plena, tratando da sua competência suplementar e tratando daquilo que seria de norma geral, especificamente dentro do seu ente federativo. Se a União depois faz uma nova norma, e aí uma norma onde vai tratar de questões gerais, essa norma da União vai suspender a eficácia da legislação estadual apenas, preste atenção, apenas naquilo em que a legislação estadual estivesse legislando sobre questões de âmbito geral. Vejam o que eu disse, né? Se não tiver a norma federal, o Estado poderia exercer a sua competência plena, tratando tanto das questões da competência suplementar, quanto aquilo de interesse geral no âmbito do seu Estado.
porque não tinha norma da União. Vindo a norma da União, esta norma da União, tratando de questões gerais, vai revogar apenas a parte da norma estadual que falava sobre questões gerais, mas não sobre a questão suplementar, não sobre aquelas questões que tratavam de interesses localizados, interesses locais do Estado, ok? Então, quando a gente fala em competência legislativa concorrente, não há verdadeiramente uma hierarquia entre aquilo que diz a União e aquilo que diz os Estados. Há, na verdade, competências distintas. A União tratando das questões no âmbito geral, o Estado tratando nas questões de âmbito suplementar, ok? Por isso que nessa questão do coronavírus, que nós estamos vendo aqui, na questão do isolamento social, o entendimento que prevalece é que os estados podem sim tratar sobre restrições à abertura de comércio, à abertura de serviço público, sobre circulação, aglomeração de pessoas em determinados locais, ok? Então, veja, o Estado tem essa possibilidade de regulamentar essas questões porque são questões de interesse do âmbito do Estado, exercício da competência suplementar. Isso também, obviamente, não exclui aquilo que a União pode dizer, mas apenas no âmbito geral. Então, os decretos que os governadores estão expedindo, de modo geral, esses decretos são decretos constitucionais. Decretos que, por exemplo, estão dizendo, olha, as escolas estão fechadas. Decretos que dizem o comércio não vai poder funcionar com atendimento público, só por delivery. Tudo isso é constitucional porque o Estado vai estar atuando aí no exercício da sua competência suplementar, tratando de questões que são de interesse da unidade federativa, ok? Então, nessa discussão hoje que nós temos, esse conflito muitas vezes que nós vemos entre a vontade do Poder Executivo Federal, a vontade do Poder Executivo Estadual e dos municípios, nós temos que resolver isso entendendo como a nossa Constituição trata as competências dos entes federativos. Não é porque uma norma federal que essa norma federal vai automaticamente revogar a norma estadual ou a norma municipal. Não. Nós temos que observar justamente esse âmbito de interesse. Se for uma questão de interesse geral, aí a União tutela, norma de interesse geral, competência concorrente, artigo 24 da Constituição Federal. As questões de competência suplementar são os estados. E aos municípios, os municípios podem discutir, podem tutelar questões de interesse local, ok? Então, por isso, meus queridos, prestem atenção, os decretos expedidos pelos governadores foram entendidos como exercício desta competência concorrente, então são válidos e devem ser respeitados pela população, na medida em que estão buscando o quê? Estão buscando restringir a circulação das pessoas, a aglomeração de pessoas, aquilo que nós chamamos de isolamento social, para garantir o direito à saúde. Ok? Certo? Então vamos lá. Um abraço e vamos continuar aqui discutindo e façam perguntas para que nós possamos acrescentar aqui e fazer este debate fluir. Ok?